Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar fazendo a nossa leitura em Deuteronômio. Leremos o capítulo 9, o capítulo 10. Leremos também o Salmo 82 e João capítulo 14. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, buscamos a Tua presença, buscamos a iluminação do Teu Espírito, a Tua ajuda para compreendermos as coisas que o Senhor nos revela na Tua palavra. Somos tão limitados, ó Deus, e precisamos muito, totalmente, da Tua graça. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 9. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer, quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Está aqui o texto que confirma o que eu já venho falando, já venho ensinando, já venho orientando vocês. É muito comum as pessoas se sentirem incomodadas com essa questão da guerra que Israel empreende ali, destruindo completamente aquelas nações. E esse texto está dizendo muito claramente o motivo pelo qual, um dos motivos é, obviamente, confirmar a palavra que o Senhor tinha dado, jurado aí aos patriarcas, né? Mas um segundo motivo, e não menos importante, é por causa da maldade daquelas nações. Olha aqui, ó, a maldade daquelas nações. De novo aqui, ó, por causa da maldade delas, que o povo de Israel estará fazendo isso. Eles são representantes de Deus no juízo sobre aquela nação. E aqui Deus, através de Moisés, diz para eles: olha, não pensem que foi por causa de vocês. Não pensem que vocês ocuparam toda essa terra, destruíram esses povos porque vocês são alguma coisa melhor do que os outros. Não, não pense não, tá? É porque Deus é fiel à aliança que fez com os seus pais e é porque Deus está punindo essas nações. Não é por causa da justiça de vocês. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor à ira que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido.
No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas da aliança. E o Senhor me disse: Levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. Ele está aqui relembrando o episódio narrado em Êxodo 32. E o Senhor continuou dizendo: Tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra. E farei de você, Moisés, uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês. Estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: Vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheci. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, da qual nos tiraste, não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Naquele tempo, capítulo 10, o Senhor me disse: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgotá e de Gudgotá foram para Jotbatá, terra dos ribeiros de águas. Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi
para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante desse povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, nesse discurso, longo discurso de Moisés, né, ele está então lembrando essa questão da idolatria, daquele episódio em que eles fazem o bezerro de ouro, o episódio em que Deus produz, né, aquelas tábuas da primeira vez, da segunda vez, o armazenamento na Arca da Aliança. Então, é isso que ele está recuperando aqui, relembrando o povo. Versículo 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível, o Deus grande, poderoso e temível que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram do Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Interessante aqui a expressão, né? Circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A circuncisão da carne, né, era uma exigência da lei, mas aquele rito, aquele ato, nada podia fazer em relação ao coração. É como o batismo. O batismo com água não pode regenerar o coração. Pelo contrário, o batismo deve ser um sinal de um coração regenerado. Então, essa é uma expressão que aparece no Novo Testamento, a questão da circuncisão do coração, mas também no Antigo Testamento em vários contextos. Vocês precisam ter o coração circuncidado, o coração purificado de toda maldade, dolo, de falsidade, de teimosia e de rebeldia. E assim acaba então o capítulo 10. Vamos agora ao Salmo 82. Salmo de Asaf, Deus, o juiz de todos. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram aos fracos e aos necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse,
Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Então, o tema desse breve salmo é a justiça de Deus. Deus é o juiz de todas as nações. Aqui, esse versículo 6 aqui, que diz aquela expressão que é mencionada em João 10, a gente leu recentemente, né? Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Eu não fiz um estudo aqui dessa expressão de forma mais profunda, mas isso pode estar vinculado aqui à ideia da imagem da semelhança de Deus nos seres humanos, tá certo? No sentido de que nós carregamos na nossa natureza algo que é de Deus. Então pode estar relacionado a algo nesse sentido, tá bom? E João capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Bom, algumas coisas interessantes aqui para a gente refletir. Primeiro, essa identidade, né, de Jesus com o Pai. Filipe pede para que ele revele o Pai e ele diz: Olha, eu estou com vocês já há muito tempo. Né? Aqui, um pouco antes, né, fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho para o Pai. Ninguém conhece o Pai senão por meio do Filho. Né? Então, algumas coisas muito importantes aqui para a nossa fé. Esse versículo 12 aqui diz que aqueles que creem em Jesus fariam obras como as que ele faz e maiores ainda. Isso aqui pode levar as pessoas a acharem que então vai ter gente fazendo milagres muito mais expressivos.
No entanto, essas obras maiores não significa necessariamente milagres mais expressivos, né? Isso pode ter a ver especialmente com a questão da pregação, com a questão da expansão do reino de Deus. Porque a influência de Jesus foi muito grande ali em Israel, ultrapassou as barreiras, né, de Israel, os gregos já estavam indo buscar conhecer Jesus, mas depois de Jesus, os seus apóstolos alcançaram regiões muito maiores e públicos muito maiores. Então pode ser que esse versículo 12 esteja se referindo a isso, essas obras maiores no sentido de uma expansão muito grande, coisa que o próprio Jesus não fez enquanto esteve em seu ministério. E ele diz aqui, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Como isso leva pessoas a entenderem, então, que a gente pode pedir qualquer coisa e Deus vai fazer. Só que isso não é verdade. O versículo 15, ele está conectado a esse contexto do versículo 13 e 14. Não sei nem por que a Nova Almeida Atualizada separou uma coisa da outra, porque eles estão totalmente vinculados. Ó, tudo o que vocês me pedirem em meu nome, isso farei. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí isso está conectado ao versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, estes que pedem coisas ao Senhor, eles têm também guardado os mandamentos dele no coração e o amam. Ou seja, não é pedir por qualquer coisa. Os pedidos de um coração alinhado com os mandamentos de Deus, de um coração reto, de um coração que ama Jesus, esses pedidos serão pedidos legítimos. E eu já falei em outros textos sobre isso, e a Bíblia, creio que aponta nessa direção. O que Deus se compromete a nos dar, o que Cristo aqui se compromete a nos dar, é aquilo que está alinhado com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus claramente estão revelados nas Escrituras Sagradas. Ou seja, quando oramos pedindo que Deus, sabemos que Deus quer nos dar, essa resposta será positiva. Agora, quando nós oramos pedindo por coisas que Deus não prometeu nos dar, que não necessariamente, né, seja benéfico para nós, embora para os nossos olhos pareçam, Deus não tem compromisso em nos dar. Veja aqui, ó, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Eu acho que eu já falei de um texto como esse aqui, né, em que, eu já falei com certeza nos evangelhos, num dos evangelhos sinóticos, que essa passagem está toda amarradinha, né? Se vocês pedirem algo bom, obviamente o Senhor Deus vai dar. E Jesus chega a dizer, como que Deus vai negar, não com essas palavras, né? Como que Deus vai negar o Espírito Santo a quem lhe pedir? Ou seja, os pedidos que Jesus se compromete a atender são pedidos corretos, né? A ideia é a seguinte: Senhor, me ajude a guardar os teus mandamentos. Ele vai fazer isso. Senhor, consola o meu coração com o teu espírito. Ele vai fazer isso. Senhor, me faz conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade da tua palavra. Ilumina minha mente com o teu Santo Espírito. Ele vai fazer isso. Por quê? Porque quem pede alguma coisa no nome de Jesus, ele vai fazer. É isso. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai
que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem uma música baseada nesse versículo 21. Você pode pesquisar se você quiser. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja só, a pergunta de Jesus, de Judas, não o Iscariotes, foi: por que o Senhor vai se manifestar para a gente e não vai se manifestar para o mundo? E parece que Jesus nunca responde exatamente o que as pessoas perguntam, né? A resposta de Jesus tem a ver com isso. Olha, guardem os meus mandamentos. Meu Pai vai amar vocês e nós vamos morar em vocês. Quer dizer, Deus, o Senhor Jesus, ele vai se manifestar ao mundo? Vai ter um momento em que todo olho verá, toda língua confessará, etc, etc, etc. Mas enquanto esse dia não chega, a manifestação especial de Deus é ao seu povo. A manifestação especial do Senhor é ao seu povo. Ele não se revela de modo especial, Salvador, a todos, indistintamente. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, lembrando que eles estão aqui naquela noite que antecede a crucificação, no dia da ceia. Eles estão aqui, Jesus está nesse longo discurso. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, essa relação de Jesus com o Pai é uma coisa impressionante, né? É misteriosa. Ao mesmo tempo que ele é um com o Pai, ele diz aqui que o Pai é maior do que ele. E agora, né, ele fala sobre a sua partida, sobre o seu retorno. Ele fala, olha, o príncipe do mundo está vindo aí, ele não tem poder sobre mim, mas eu vou me entregar porque eu estou obedecendo ao Pai. Levantem-se, vamos sair daqui. E aí, amanhã, na próxima leitura, a gente lê João 15, tá bom? Então assim encerramos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.